Como seria se existisse três deuses? Como seria o primeiro mandamento se existisse três deuses, como as pessoas ensinam que existe? O povo ensina que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como se fosse apenas um Deus. Se isso fosse verdade, como seria o primeiro mandamento? Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, no singular. Mas se fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o primeiro mandamento teria que estar escrito assim, não terás outros deuses diante de nós. No plural, seria um Deus que é Pai, que realmente é, o outro Deus que é o Filho e o outro Deus que é o Espírito Santo. Aí os três se tornaria um só Deus. Então o primeiro mandamento teria que estar escrito assim, não terás outros deuses diante de nós. Já que, como que o primeiro mandamento está escrito, não terás outros deuses diante de mim, então nós temos a certeza que só existe um Deus, o Pai. Não existe mais dois. Ou o primeiro mandamento está errado, foi equivocado, ou foi traduzido, o escritor errou, o tradutor errou e escreveu o primeiro mandamento, ou as pessoas que estão dizendo aí que tem três deuses são mentirosas. E todas as igrejas, incluindo os adventistas da Grande e da Reforma, todos os adventistas, todas as pessoas, elas afirmam que Jesus é Deus, elas também afirmam que o Espírito Santo é Deus, e também afirma que o Pai é Deus, como realmente é, como está escrito na Bíblia. Essas pessoas que acreditam em três Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, elas pensam que elas não têm noção nenhuma do primeiro mandamento. Elas não têm convicção, não têm noção nenhuma. Elas aprenderam isso da igreja, da religião que ela segue, e quando ela ouve falar do primeiro mandamento, elas não sabem mais se elas que estão certas ou se é o primeiro mandamento que está certo. Então nós vemos aí que o primeiro mandamento afirma que existe um único Deus. Quando fala, não terá outros deuses diante de mim, é porque existe apenas um. Quando a pessoa acredita, qualquer criança ou qualquer pessoa que tiver um mínimo de inteligência, tiver só o básico de inteligência, se ele ler o primeiro mandamento e meditar no primeiro mandamento, ele vai ver que não pode ter mais de um Deus. Quando fala mim ali, ele está falando uma pessoa, no singular, é um único. Agora, as pessoas vão ler lá que existe, não terás outros deuses diante de mim, e vai acreditar em três. Isso não tem lógica, é uma coisa sem lógica, sem base, sem fundamento, sem inteligência, sem compreensão. É uma coisa confusa, desequilibrada, é uma coisa louca. Por quê? Porque não existe um mim formado por três pessoas. E Paulo, por exemplo, afirma que há um só Deus, o Pai. Aí você vai lá em 1 Coríntios 8,6, Paulo está dizendo, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Agora as pessoas ficam dizendo, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto Paulo diz que há um só Deus, o Pai, as pessoas dizem que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja a contradição entre o que a Bíblia fala e as pessoas acreditam. Lá em João 17,3, o Senhor Jesus disse assim, a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Lá em 1 Timóteo diz, há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora vai lá para Apocalipse 14, lá a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não fala aqueles que fizeram, mas fala aquele.